Boa noite, pessoal. Isso, alegria. É uma bênção estar na Casa Espírita, né? Ainda mais com uma chuva gostosa dessa. Está um pouco exagerado, mas está gostosa, né? Deus é tão bom para nós que nos dá a oportunidade de estar numa Casa Espírita, né? Tentando levar um pouco do que a gente sabe às pessoas que aqui vêm buscar. E me dá o privilégio de sentar do lado de uma pessoa tão iluminada, igual o nosso amigo Ellison. E eu sou muito grato a Deus por isso. Nós vamos começar os nossos estudos. Para quem está vindo a primeira vez, seja muito bem-vindo. Para quem ainda não conhece, o estudo é de perguntas e respostas. Quem quiser fazer alguma pergunta, é só levantar a mão. Nosso companheiro está ali do lado, ali com a canetinha e papel, ele vai levar para vocês e a pergunta vem. Nós já temos algumas perguntas na mesa e a gente vai começar o estudo, tá bom? Bom estudo a todos. Pode começar. Meus queridos amigos, companheiros de Ideal Espírita, boa noite. É uma alegria para o nosso coração retornar ao Centro Espírita Jesus de Nazaré, neste espaço de perguntas e respostas, de troca de experiências em torno do Evangelho à luz da doutrina espírita. Uma das questões que está aqui, se já existe a Bíblia, por que os espíritas criaram outro evangelho? Na verdade, o espiritismo não criou outro evangelho. O Evangelho segundo o Espiritismo, que é a terceira obra da codificação, trazida por Allan Kardec, orientado pelo Espírito de Verdade, é a explicação da essência do Evangelho de Jesus. A mensagem do Evangelho de Jesus é bordada de metáforas, de simbologias, onde os benfeitores espirituais tentam trazer para todos nós, para o dia a dia, a mensagem para que fale ao nosso coração. Em O Livro dos Espíritos, na questão 627, Kardec pergunta se Jesus é o nosso modelo e guia, se ele nos trouxe todo o caminho para a nossa iluminação, para que servem o ensinamento dos Espíritos? E eles respondem justamente isto, para que nós possamos compreender essa mensagem de uma forma mais efetiva, direcionada, fazendo com que a mensagem ela seja introjetada para dentro do nosso coração. Então, o Espiritismo não criou outro evangelho, apenas nos fez compreender a mensagem de Jesus. Muito bem. Nos chegou agora uma pergunta aqui, que foi feita agora. A pessoa fala assim, tenho ouvido em algumas palestras que, primeiro item, os espíritos não regridem. Depois é completa. A Terra passará em 2057 para um planeta em regeneração. E completa falando o seguinte, por que os espíritos que não merecem reencarnar na Terra a partir de 2057 serão degradados para Quiron, que é um planeta primitivo e não em outro de provas e expiações? Pergunta muito boa, muito interessante. Vou contar também com o meu amigo universitário para me ajudar a responder, porque ela é bem complexa. Primeiramente, nós não regredimos mesmo. Não existe regressão. Deus é um Pai tão amoroso e bom que tudo aquilo que nós conquistamos realmente de conhecimento e evolução moral permanece conosco. Nós nunca voltamos, nós nunca seremos piores. Nós podemos, durante uma encarnação, ficar estacionários, não melhorar praticamente nada, o que é muito difícil, né? Mas regredir, ficar pior, nunca, jamais. Nós sempre caminhamos para frente. Eu acho que a única fatalidade
que existe na lei divina, chama-se evolução. Nós vamos porque vamos, queiramos ou não. Nós vamos evoluir. Tá? Então, essa é a primeira resposta. Ela fala que a Terra passará em 2057 para a regeneração. Essa data 2057 aqui, isso aí não é uma data... Isso é coisa que eles estão falando muito na internet, tem alguns companheiros da doutrina que costumam usar isso como, vamos dizer, uma data mediana, né? Na verdade, nós já estamos passando pela regeneração, não é? Ela não tem data definida. Deu 2057, todo mundo está regenerado. Não. O planeta só se tornará completamente um planeta de regeneração quando todos os seus habitantes estiverem nessa categoria de espíritos. Enquanto tiver um ainda precisando da prova e expiação, nós ainda estaremos nessa transição. Então depende de nós. Tá? Isso pode demorar mais tempo. Não existe uma data definida. Vamos esquecer esse 2057. Tá? Nós já estamos nesse processo, já há muitos anos, não é pouco tempo, que nós já estamos nesse processo de transição e ainda vai demorar bastante tempo para que ele se complete. Né? É só olhar para o mundo que nós ainda estamos vivendo, que nós vamos perceber que nós estamos bem distante de uma regeneração. Né? Estamos bem distantes de uma regeneração. E a pessoa fala o seguinte: por que os espíritos que não merecem reencarnar na Terra a partir de 57 serão degradados para Quiron, que é um planeta primitivo e não um outro de provas e aspirações? Para início de conversa, não é a partir de 57, não. Vamos ficar esperto, porque se nós desencarnarmos agora e não formos merecedores de retornar, nós já não retornaremos. Essa peneira, como dizia Jesus, a hora da separação do joio e do trigo, já está em funcionamento, em pleno funcionamento. Então, aqueles espíritos que já não são mais compatíveis moralmente com o que o planeta precisa, porque o planeta está evoluindo também, que já não são mais compatíveis com a evolução planetária, ele não volta mais. Tá? Esse tal de Quiron, aí eles estão falando muito disso na internet também, a gente nem vai citar nomes aqui de onde está vindo isso não, mas não quer dizer que o planeta... Pode chamar de Quiron, de Quirinho, de Quirela. Nós não sabemos o nome ainda não. Deram esse nome para o planeta e está ficando como Quiron lá. Tá? E isso não quer dizer também que tem que ser só em um planeta. Ele pode ser levado para outro tipo de planeta também, com outra denominação, vamos dizer assim. Tá? Por que é o planeta primitivo? Para dar melhor oportunidade desses espíritos evoluírem. Por quê? Eles já estão num plano de provas e expiações e não conseguiram alcançar os seus objetivos, então são levados para mundos mais atrasados, onde a vida é mais difícil, é mais complicada, e como nós não regredimos, eles levam com eles todo o conhecimento. Eles levam com ele a sua moral. Se para nós aqui ele tem uma moral muito ruim, num planeta primitivo ele vai ser quase que um Deus. Ele vai ser uma pessoa muito mais evoluída que aqueles que estão lá. Ele não vai trazer as lembranças, lógico, mas ele já traz em si as mudanças. E se ele é um espírito agressivo, ele vai encontrar seres muito mais brutalizados que ele. E, em compensação, ele está levando conhecimento. Lembra lá dos gregos antigos, né? Onde começou a surgir a medicina, a matemática, né? Esses foram os capelinos que vieram para a Terra e trouxeram todo o desenvolvimento das ciências que hoje a gente traz. Foram graças aos capelinos que estavam passando por esse mesmo processo que nós estamos vivendo hoje, há 7, 10 mil anos atrás,
e foram trazidos para o planeta Terra. Eles tiveram aqui a oportunidade de crescer, porque vieram para um planeta primitivo, e, em compensação, ajudou os que aqui estavam a evoluir com as ciências. Deus não comete erros. Você quer me ajudar a responder aqui, Welson? Dentro dessa questão que foi feita, nós temos uma outra aqui, a gente aproveita e já emenda com esta. O que o Espiritismo interpreta como o fim dos tempos, narrado no Evangelho por Jesus? Quando nós compulsamos o Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 3, há muitas moradas na casa de meu Pai, de uma forma muito didática, o Espírito de Verdade vai nos apresentar que os mundos, todos eles possuem estágios também evolutivos. Assim como nós, os espíritos, estamos em constante evolução, os mundos que existem também progridem. E eles nos trazem essa escala de uma forma mais compreensível, dizendo que são basicamente 5 estágios: mundo primitivo, mundo de provas e expiações, mundo de regeneração, mundos ditosos ou felizes e mundos celestiais. E essa denominação que os benfeitores trazem, para nós podermos compreender que os mundos também passam por um ciclo, porque a evolução é inerente a tudo aquilo que é criado. O fim do tempo, ou fins dos tempos, aguardado desde há muito, sempre comentado, não apenas no Espiritismo, mas em todas as religiões se falou a respeito deste assunto, a chegada da nova era trazida pelos esoteristas, nós vamos perceber que é essa movimentação da depuração do planeta, onde cada um de nós, individualmente e coletivamente, contribuímos para isso. Estabelecer datas é algo muito complicado, porque isso depende da nossa liberdade de escolha. Esse processo pode demorar menos ou mais, de acordo com as nossas escolhas, com os nossos direcionamentos. Logicamente que existe as mãos de Deus que acelera este processo por meio de mecanismos como cataclismos, catástrofes, pandemias como a que nós vivemos. E tudo isso facilita ou acelera o progresso evolutivo de um planeta. É preciso que nós valorizemos a nossa oportunidade reencarnatória. Porque às vezes nós ficamos em discussões improfícuas em torno daquilo que vai vir a ser e esquecemos do hoje, do presente, do agora. Então a visão que o Espiritismo nos traz deste processo de transformação é que nós somos responsáveis por ele e devemos aproveitar cada oportunidade que bate à nossa porta para que juntos nós possamos construir um mundo bem melhor. Nos chegou outra pergunta aqui da casa agora. Os espíritos, quando se reencarnam, têm o poder de lembrar as vidas passadas ou algo parecido? Obrigado. Bom, existem alguns casos, principalmente de crianças bem tenras, que conseguem lembrar de suas vidas passadas. Isso, a internet está cheia de casos, a ciência está cheia de casos que falam sobre isso. Normalmente são criaturas que morreram e reencarnaram muito próximos do seu desencarne. 1 ano, 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, assim, a reencarnação foi muito próxima do seu desencarne. E traz um objetivo, né, que é justamente chamar a atenção para mostrar que a reencarnação é um fato que existe. Nós, já adultos, o que nós podemos trazer é o seguinte: são
nuances, lembranças, alguma coisa que traz um vislumbre do que nós fomos. Quer saber o que nós fomos? Olha quem somos hoje. Nós não somos muito diferentes do que éramos. Não é? A diferença minha hoje do que eu fui no passado é o corpo e o nome. É um novo corpo físico e um novo nome que a família me deu. Mas o caráter, a moralidade, né, a essência não muda. Ninguém dá saltos. Ninguém dá saltos na evolução. A evolução ela é gradativa, ela é lenta. É lógico que nós trazemos algumas características, né, da família, mas nós somos o que somos. E na próxima encarnação continuaremos sendo. Vamos pensar, ó, a encarnação ela não é uma mudança de vida espiritual. Tá? Desde a época que nós fomos criados por Deus até o dia de hoje, é uma única sequência. Nós não nos tornamos diferentes do dia para a noite, de uma encarnação para a outra. Nós vamos nos transformando ao longo das encarnações. Com as provas, com as expiações que nós estamos vivendo. Se Deus quiser, quem sabe eu ainda volto já no mundo regenerado, se eu merecer ficar aqui, né? E aí é uma sequência única, a gente não muda. Agora, podemos trazer algumas lembranças? Sim, nós trazemos traumas, nós trazemos fobias, nós trazemos aversões, nós trazemos antipatias gratuitas de determinadas pessoas ou situações, nós trazemos vícios, né? Nós trazemos também coisas boas, o amor já desenvolvido, a caridade já desenvolvida, a benevolência já desenvolvida. Então, nós continuamos, é uma única sequência. Se fosse importante, se fosse nos ajudar, com certeza Deus permitiria a todos lembrar do nosso passado. Se nós não lembramos, é porque tem um objetivo. Imagina eu, hoje, por exemplo, de repente eu me lembro da minha vida passada e olho para minha mãe e vejo que eu fui o algoz dela ou ela foi minha algoz. Como ficaria esse relacionamento? Ou meu irmão, ou a minha esposa, ou marido? Como ficaria isso se eu olhasse para a pessoa e falasse assim, o Erlisson se arrebentou comigo vida passada, acabou, que agora está aqui do meu lado. Ficaria muito mais difícil o perdão, ficaria muito mais difícil a reconciliação. Não é? Quando a gente não lembra, eu posso até trazer uma certa aversão. Às vezes eu olho para uma pessoa e falo assim, não fui com a cara de fulano. Não sei porquê, mas eu não gostei dessa pessoa. Ou às vezes a gente olha para uma pessoa e fala assim, não, gostei tanto dessa pessoa, do nada ela me agradou. São energias, são sintonias vibracionais que combinam ou não por problemas do passado. Quantas vezes dentro do nosso teto a gente não tem um irmão, ou o pai, ou a mãe, que não dão certo. E a gente normalmente deixa de lado aquele familiar que nos dá problema, que a gente chama de ovelha negra. Não quer essa pessoa, ela é chata, ela é insuportável, ninguém aguenta. É a criatura que mais merece atenção, mais necessitada do amor, mais necessitada da compreensão. É o inimigo do passado que agora está dentro do seu teto como parente. É a oportunidade da reconstrução do amor, é a oportunidade do perdão. Não é fácil? Não, não é, a gente sabe que não é. Mas é o nosso trabalho reencarnatório, né? É fazer ao outro aquilo que eu gostaria que me fizesse. Se de repente fosse eu a ser aquele indesejado na família, o que eu gostaria que a família fizesse comigo? Não era me amar e me compreender? Por que o outro que tem esse problema eu não vou fazer o mesmo por ele? O que
que acontece com o espírito de um feto que sofre aborto? Qual a explicação do Espiritismo para o aborto espontâneo? Nessa questão, nós temos duas perguntas bem diferentes uma da outra. Porque aqui nós temos um questionamento sobre o aborto delituoso, do aborto praticado, e o aborto espontâneo. Todas as vezes que uma mulher opta pelo aborto delituoso, o espírito se compromete, tanto da gestante quanto do pai daquela criança que estava em gestação, o profissional que por acaso tenha contribuído, os pais que muitas vezes influenciam no processo abortivo. Mas o espírito reencarnante também vai sofrer as consequências, porque ali estava um ser em formação. O perispírito do reencarnante, do espírito, já estava ligado àquele feto que estava se desenvolvendo. E quando há interrupção dessa vida, dilacera-se também do ponto de vista espiritual toda aquela formação que estava sendo feita do outro lado da vida, a preparação da reencarnação daquele espírito. De certo que a misericórdia divina, ela sempre se apresenta em favor de todos nós. Nestes casos, os espíritos abortados muitas vezes são socorridos do outro lado da vida. Os benfeitores espirituais responsáveis pela reencarnação daquele espírito, os anjos de guarda, espíritos protetores, amparam-no, levam-no ao tratamento devido. Mas se aquele espírito queria se reencarnar, ele está envolvido pelos sentimentos do ódio, não aceita o que lhe aconteceu e cria uma resistência com a gestante, aquela que seria a sua mãe ou seus parentes, aí se envolve todo um processo obsessivo de dores, aflições, sofrimentos que vão gerar para todos aqueles que estão envolvidos. No caso do aborto espontâneo, ele pode se dar por uma série de fatores, pelos compromissos da gestante e da família, que passa por aquela experiência dolorosa do desejo de gestar o ser e expele ele em um determinado momento da gestação, seja pela má formação, seja pela condição física da gestante, parturiente. Mas também existem abortos espontâneos que ocorrem por causa do espírito que vai se reencarnar, por não aceitar aquele compromisso. A mente do espírito envolve-se tanto no ódio, no não desejo da reencarnação, que muitas vezes ele pode conseguir, ele próprio, se expulsar do ventre daquela mãe para não reencarnar. Existem também os compromissos do aborto espontâneo para com aqueles espíritos suicidas. Espíritos suicidas, quando chegam do outro lado da vida, estão muitas vezes compromissados no perispírito, a depender da forma que se mataram. Então, através desta experiência reencarnatória rápida, em que começa a se formar o feto, a se desenvolver a criança no ventre da mãe, o perispírito do reencarnante, ele começa também a ser trabalhado, a se recompor no mundo espiritual. E chega um determinado momento que ocorre o aborto espontâneo, no sentido também para que aquele espírito valorize a vida. Então ele perde a vida de maneira espontânea para valorizar aquela que tirou com as próprias mãos. Então existe uma infinidade de fatores
que podem levar ao aborto espontâneo. Há diversos livros do nosso movimento espírita que falam a respeito disso, mas podemos citar um que é exclusivamente sobre o aborto, que se chama Deixe-me Viver. É um livro de Luiz Sérgio, onde ele conta diversas experiências de espíritos abortados, de mulheres e famílias que optaram por isso e as suas consequências. Muito bem. Tem uma outra aqui. A pessoa pergunta assim: espiritismo é criacionista ou evolucionista? Na verdade, a doutrina espírita ela é os dois, né? Ela é criacionista porque nós acreditamos que Deus nos criou. E evolucionista porque nós acompanhamos, né, e sabemos que nós estamos sempre num processo evolutivo. Mas a pergunta que eu imagino que a pessoa quis dizer é o seguinte: o espiritismo acredita em Adão e Eva ou acredita que nós viemos de um ancestral primata, né? Nós acreditamos que nós evoluímos de um ancestral primata. A doutrina espírita vem dessa teoria. O que não deixa de ser uma criação divina. Eu acho que é esse ponto importante que as religiões não conseguem entender o porquê da doutrina espírita se apegar a isso, né? Porque se tudo veio de Deus, tanto faz eu vir de um ancestral primitivo. Foi Deus quem criou e nos deu a oportunidade de evoluirmos. Nós hoje, com essa formação física que nós temos hoje, nós já somos diferentes de homens de 4, 5 mil anos atrás. Eles eram muito mais massa do que nós somos hoje. Eu lembro de uma vez conversando com o professor Washington dos Santos, que já se encontra no plano espiritual, um grande companheiro da doutrina espírita, que conheceu, segundo ele mesmo nos contava, conheceu o Livro dos Espíritos nos porões do Vaticano. Ele estava estudando para ser padre, foi para Roma estudar lá, e numa oportunidade de conhecer o Vaticano, ficou sabendo que tinha um estudo. E foi lá e eles estavam estudando o Livro dos Espíritos. E daí ele se apaixonou e essa é a história que ele nos contava, né? Então veio dele. Mas o professor Washington dos Santos, ele falava o seguinte, que ele teve uma vez visitando um museu, se eu não me engano, na Alemanha, e tinha uma espada que era usada por aqueles gladiadores, né? A espada, para ser retirada do local, precisavam de 4 pessoas, de tão pesada que ela era. E naquela época o cara levantava ela sozinho e ainda usava uma armadura toda de metal, muito pesada. Imagina a massa física dos seres daquela época em relação a hoje. Né? À medida que nós estamos evoluindo, nós estamos perdendo massa. Isso é parte da evolução. Então nós viemos realmente do ancestral primitivo nesse sentido. Adão e Eva é um conto que traz um fundamento teórico muito bonito, muito importante, de uma raça, de um período histórico, né? Não que eles existiram como pessoas. A história que a nossa Bíblia traz hoje é diferente, por exemplo, da Bíblia hebraica. É diferente da Torá. Porque lá ainda fala de Lilith, a primeira esposa de Adão, coisa que a nossa Bíblia atual não traz. Né? E Adão matou Caim, saiu pelo mundo, encontrou uma cidade, lá formou uma família. Espera aí, existia Adão, Eva, o irmão dele e ele. Ele matou, encontrou uma cidade. Que cidade era essa? Com quem que ele casou? Então, mostra que ele não era os primeiros. Né? E a nossa própria ciência, porque se a gente pegar o tempo bíblico, Adão foi concebido por Deus há mais ou menos 6.000 e poucos anos atrás. É a idade de Adão hoje, se ele estivesse vivo. A ossada humana mais antiga, até pouco tempo encontrada, tinha 3.200.000 anos de idade. Era 3.194.000 anos mais antigo que Adão e Eva.
Parece que agora encontraram uma outra ossada com 7 milhões de anos. Então, assim, a ciência vem mostrando para nós que a história do criacionismo não é bem como estava descrito ali, né? Não que não tenha valor, tem, mas é um valor para a gente entender que é um valor que traz uma era adâmica. Aqueles primeiros homens, aquelas primeiras civilizações, onde começaram a conceber a ideia de um Deus único, de um único Criador, de um único Deus, né? Então, ficou marcado por isso. Isso dá uma palestra, né? Dá um estudo muito longo, a gente não vai se aprofundar muito nisso não, tá? Mas nós somos, se a pergunta foi direcionada a esse questionamento, nós somos evolucionistas, sim. Mas isso também não nos faz descrer da criação, porque tudo teve seu princípio na criação de Deus. Como a doutrina espírita vê as constelações familiares? A doutrina espírita respeita todas as ciências, filosofias e religiões. A doutrina espírita, inclusive, nos dá a chave para poder compreender um pouco mais essas propostas que nos são trazidas pelos grandes cientistas e pesquisadores. A constelação familiar, ela foi criada por Bert Hellinger, o alemão, que visa a valorização de nós mesmos e especialmente da nossa história. Nós temos o veso, ou o mau hábito, de não valorizarmos a nossa história, principalmente os nossos ancestrais. Nós somos o resultado da história da nossa família. Nós trazemos não apenas a nossa carga genética, mas também toda a nossa carga educacional, o resultado daquilo que os nossos pais nos trouxeram, do que eles receberam dos seus pais, de geração a geração. Embora a constelação familiar seja muito recente pela ciência trazida, nós podemos compreender que essa movimentação ela já se fazia desde a antiguidade, porque o povo judeu era um povo que valorizava a sua história. Aliás, as histórias eram passadas de boca a ouvido. Eles tinham o hábito de se assentarem em torno de uma mesa para conversarem, contarem as histórias dos seus ancestrais. Foi assim que foi passando de geração em geração. Nós não podemos imaginar um povo que ficou escravizado durante 400 anos no Egito, sofrendo as mais terríveis perseguições daquela civilização, manterem acesa a fé, a crença em Deus, a certeza de que um dia eles seriam libertos. E isso se dava por causa desta valorização da sua história. Porque desde Abraão, quando o povo surgiu, as histórias foram sendo contadas. E a valorização daqueles que foram os primeiros, daqueles que estabeleceram um contato com a divindade e puderam legar para o seu próprio povo a certeza de que Deus nunca os desampararia. Mais tarde, quando os evangelistas foram escrever os evangelhos, especialmente o evangelista Mateus, vai iniciar no capítulo 1 com a genealogia de Jesus. Ele vai trazer todos os ancestrais de Jesus, aquele que é o governador espiritual do nosso planeta, mostrando a importância de nós rememorarmos aqueles que vieram antes. Ademais, no Antigo Testamento, nós encontramos um texto bíblico que nos diz que aquele que erra, ele vai pagar até a sua terceira ou quarta geração
o erro que cometeu. Ora, quem é a terceira e quarta geração, senão nós mesmos reencarnados? Quando nós conhecemos a nossa história, a nossa ancestralidade e a valorizamos, nós então trabalhamos os recursos dentro do nosso coração para lidar com as experiências de uma forma diferente. Então a doutrina espírita, ela vê como positiva todas essas doutrinas alternativas, que a ciência nos apresenta como recursos de tratamentos terapêuticos, mas não absorve isso para dentro da casa espírita. É preciso deixar bem claro que a doutrina espírita, ela nos traz ferramentas por meio do Evangelho para que nós possamos obter a nossa cura, a nossa transformação interior, que individualmente, como espíritas, nós podemos buscar qualquer tipo de tratamento alternativo, como a constelação familiar, a cromoterapia, o reiki ou qualquer outro, desde que isso não seja trazido para dentro da nossa instituição. Porque as bases do nosso trabalho estão no Evangelho de Jesus e também na codificação deixada por Allan Kardec. Isso que você falou, Hélio, é muito importante, porque infelizmente a gente tem visto acontecer muito, né? Muitas casas espíritas trazendo para dentro de si outros tipos, né, de atividades que não condiz com o objetivo da doutrina espírita. Porque a doutrina espírita nada mais é, uma casa espírita como essa, do que uma escola de reeducação de almas. Não é? Ela não é para esse tipo de função. Não estamos dizendo que é ruim, ou que é bom, que é certo ou errado o tratamento que eles propõem, mas não é para uma casa espírita. Né? O objetivo da casa espírita é para a gente vir adquirir conhecimentos que vai me auxiliar na minha transformação. Né? E qual a cura que eu quero? Eu quero a cura do corpo ou eu quero a cura da minha moral, do meu caráter, né? Para que eu possa evoluir mais rápido? Porque morrer, se eu não for hoje, eu vou amanhã, com certeza. Então nós temos que trabalhar o nosso interior. O corpo, ele vai embora. Ele vai embora. Temos que cuidar dele, sim. É a nossa roupagem carnal. Temos que tratar bem o nosso corpo físico. Temos que procurar ter saúde. Quanto mais tempo eu permanecer, mais tempo eu tenho para me melhorar. Né? Mas priorizando sempre o espírito, quem somos. Tem uma pergunta aqui. Se a população da Terra antes era menor, onde estavam os espíritos que hoje reencarnaram? Muito bom. Segundo a espiritualidade nos fala que o plano espiritual, né, as ovelhas, vamos chamar de ovelha, eu não gosto muito disso não, porque vai muito lá para os judeus, os hebreus lá. O rebanho de Jesus é cerca de 30 bilhões de almas que Deus confiou a Jesus. Somos nós, encarnados e desencarnados. Somando tudo isso, vai dar em torno de 30 bilhões de almas, que é o rebanho do Cristo, a quem ele é o nosso mentor, nosso mestre, nosso irmão espiritual, né? E nós também temos a migração planetária. Nós temos espíritos de outras esferas que às vezes têm a necessidade de vir reencarnar aqui para ajudar o seu progresso. Como nós também podemos, numa próxima encarnação, reencarnar em outro planeta. Não degradados para Quiron, mas um outro planeta também de provas e expiações. Nós temos quantos outros de planetas felizes que reencarnam como voluntários aqui para nos auxiliar o progresso? Espíritos que não tinham necessidade de vir e vêm. Vêm por amor, caridade, né, que nos façam ver que é possível, sim, vencer a si mesmo e vencer o mundo. Né? Então, existe essa migração.
Antigamente se nascia pouco. À medida que a evolução nossa começa a dar mais condições, principalmente alimentar e de saúde, mais reencarnes acontece, né? Porque o planeta suporta mais. Então é natural que a população cresça como vem crescendo, né? Porque existe essa capacidade de manutenção da vida. Mas o mundo espiritual, segundo nos é informado, nos planos espirituais, a população lá é 3 vezes maior do que aqui. Tem 3 vezes. Por isso, a importância de valorizar a nossa oportunidade de estarmos encarnados, porque a fila para o retorno é grande. Nós enfrentamos uma fila imensa para chegar a nossa vez de vir, porque nós precisávamos demais. E tem tanta gente que fala assim, eu não pedi. Vira para o pai e para a mãe assim, eu não pedi para nascer. Pediu mesmo não, implorou. Pediu a misericórdia divina para que lhe desse uma oportunidade. Então vamos aproveitar que nós estamos aqui. Se eu for ao centro espírita, corro o risco de um espírito baixar em mim? Essa pergunta parece até uma peça de teatro, né? Nós estamos lá em Belo Horizonte com a campanha de popularização do teatro, com uma peça que já há décadas está em cartaz, o espírito baixou em mim, né? São as terminologias, às vezes, equivocadas que nós utilizamos no nosso movimento espírita. Porque nenhum espírito baixa em ninguém. Os espíritos se comunicam através dos médiuns. Não é o fato de ir a uma casa espírita que vai legar ao indivíduo a possibilidade de comunicação com os espíritos. Porque a mediunidade é uma oportunidade de trabalho que é oferecida a alguns espíritos compromissados para isso. É uma predisposição orgânica que vai surgir no indivíduo em determinado momento da sua vida, seja na infância, na adolescência, alguns casos na fase adulta e em alguns raros casos até mesmo na senectude, na velhice, a mediunidade pode despontar. O fato de uma pessoa ir à casa espírita pela primeira vez pode auxiliar que haja esse afloramento se o indivíduo tiver compromissos na mediunidade. Mas a maioria das vezes acontece o processo antes, para que justamente o indivíduo procure o auxílio. A mediunidade desequilibrada, que às vezes gera tantos transtornos, tantas dificuldades, até o indivíduo entender o que está acontecendo. Mas o simples fato de uma pessoa visitar uma casa espírita, frequentar as reuniões públicas como essa, uma reunião de estudo, isso não o predispõe a dar comunicações com os espíritos. Somente se o indivíduo tiver o compromisso para isso. Muito bem, pessoal. O nosso tempo esgotou. Nós agradecemos a todos. Daqui a pouco o Edson volta com a palestra da noite. Obrigado, viu? Obrigado a todos. Fique com Deus.